Graça e paz. Hoje nós vamos falar sobre um rei muito importante, um rei de Judá, o rei Ezequias. A palavra de Deus diz que Ezequias, ele foi um rei que se apegou ao Senhor e não o deixou. Ezequias, ele fazia o que agradava ao Senhor. Ele seguia os mandamentos do Senhor. E o Senhor era com ele. E ele era bem-sucedido em tudo que ele fazia. Amém? O rei Ezequias, ele em uma oração, ele recorre ao Senhor em oração e ele tem a resposta do Senhor em um combate contra o rei da Síria. E agora, no capítulo 20 do segundo livro de Reis, o Ezequias, o capítulo 20 vai contar que Ezequias ele adoeceu gravemente, ele quase morreu. Ele recebeu a visita do profeta Isaías. Isaías fala ao rei Ezequias que é para ele arrumar a casa dele, porque ele certamente morrerá. Ele não se recuperará daquela enfermidade. E o que acontece? A palavra de Deus diz que Ezequias, quando Isaías sai da sua presença, ele vira o rosto para a parede e ele faz uma oração. E é uma oração muito bonita, porque ele diz assim: lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E a palavra de Deus diz que quando Isaías estava no pátio intermediário do palácio, o Senhor fala com Isaías. E Isaías volta para a presença do rei com uma outra notícia, dizendo: assim diz o Senhor, ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, e eu te sararei. E você entrará na minha casa daqui a 3 dias. Olha que coisa linda, né? E o Senhor acrescentou a Ezequias 15 anos de vida. Uma oração decisiva, uma oração incontestável, né? Porque o Senhor, imediatamente, o profeta, ele voltou de onde ele estava e foi falar com o rei, porque o Senhor ouviu a oração, amém? De um homem que tinha um argumento muito forte. Ele diz: eu andei na tua presença, Senhor, e tento fazer, né, o que te aprovas, o que o Senhor aprova. Então, o rei Ezequias teve a virada naquela situação por conta dessa oração. Que eu e você, né, nós possamos fazer essa oração ao Senhor, amém? Nos momentos de adversidade, na hora da angústia, que a gente tenha condições de dizer ao Senhor: Senhor, lembra-te de como eu tenho te servido com fidelidade e com sinceridade. Lembra-te, Senhor, que eu tenho feito o que o Senhor aprova. Que a nossa vida seja uma vida de constância na palavra de Deus. Amém? Porque isso faz toda a diferença nos momentos difíceis. Isso faz toda a diferença na hora da angústia. Porque o rei, ele pôde orar. Ele chorou amargamente. Né? Mas ele tinha algo que era muito importante. Era o seu caminhar com Deus. Então, o Senhor até ensina o profeta, né? Como ele deve, para que o profeta diga ao rei como o rei deve ser curado. E com uma coisa muito simples, um emplastro de figos, né? Então, o Senhor dá até a forma como o rei Ezequias seria curado. E uma oração transformadora, amém? Através de uma oração. Que eu e você tenhamos uma vida pautada na palavra do Senhor e que nós possamos argumentar nos momentos de adversidade em nossas vidas e dizer: lembra-te, Senhor, de como eu tenho te servido e de como eu tenho andado com fidelidade e sinceridade na tua presença. Amém? Que você tenha um bom dia e que o Senhor te abençoe.